Oi. Muito bem, queridos. Graças a Deus por este tempo que estamos iniciando a nossa revista número 2 e alguns irmãos estão ali adquirindo as revistas, mas nós teremos hoje a oportunidade de termos uma visão panorâmica do trimestre. Certíssimo. Obrigado, querida. E vamos estudar sobre esse tema, que é um tema muito importante. Desde o ano passado, nós estamos com essa proposta, de buscarmos ser semelhantes a Cristo, vendo, sentindo e agindo. A primeira revista, nós trabalhamos muito o ser semelhante a Cristo. Falava muito sobre como nós devemos ser, sermos defensores da verdade, sermos justos, sermos pessoas que imitam a Cristo em muitos aspectos do caráter de Cristo, que essa era a proposta. Na segunda revista, nós vamos trabalhar muito os aspectos das práticas de cada um de nós. O que nós precisamos fazer. E é exatamente onde entram os meios da graça. E será um tempo de nós não só olharmos para essa temática, mas de buscarmos a prática disso. Porque o apóstolo Tiago diz que nós precisamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se você ouve e entende a palavra apenas, Satanás é a mesma coisa. Satanás conhece a palavra e entende. Ele só não pratica. Então, não serve de muita coisa só conhecer a palavra, mas precisamos praticá-la. Então, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, o apóstolo Paulo, primeiro, ele diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, dentre os muitos benefícios da nova aliança, também esse que nós recebemos, bênçãos espirituais. Como ele nos deu essas bênçãos? Em Cristo. Todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador foram inseridos nele, por isso somos corpo de Cristo, e então nós recebemos as bênçãos espirituais, e ele começa a elencar algumas, Nos predestinou, fomos adotados como filhos, tudo isso para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu em Jesus, o seu amado. Então, é importante nós observarmos que ele está dizendo, primeiro,
nós temos muitas bênçãos espirituais que nos foram dadas. Segundo, essas bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo. E terceiro, essas bênçãos espirituais nos foram dadas através da sua graça. Então é disso que nós vamos falar, né? Meios da graça falam sobre as bênçãos espirituais que Deus nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo, por meio da sua graça. Quando falamos de meios da graça, a maioria dos autores prefere disciplinas espirituais ou hábitos espirituais. Mas John Wesley chamava de meios da graça porque ele entendia que não são apenas hábitos, não são somente coisas que você faz de forma rotineira e disciplinada, mas são os meios através dos quais nós recebemos as bênçãos espirituais nos lugares, nas regiões celestiais. Ou seja, como é que você recebe a bênção? Você recebe por meio da graça. E a graça lhe alcança por meio dos meios da graça que Deus nos concedeu. Entende? Então, quando eu olho para disciplinas espirituais, eu estou falando de quê? Oração, leitura da palavra, meditação, jejum, adoração, ceia do Senhor. Quando eu olho para essas coisas, eu não olho apenas como coisas que eu devo fazer para ser crente. Porque eu sou crente e eu tenho esses hábitos. Não, não. São coisas através das quais Deus me concede as suas bênçãos espirituais por meio da graça. Entende? Os meios da graça não são para Deus. Não, porque Deus precisa de oração. Não, queridos, Deus não precisa de coisa nenhuma. Deus não tem nenhuma necessidade interna ou externa. Deus é autossuficiente em si mesmo. É o contrário. Deus não precisa de nada e tudo que há precisa de Deus para existir. Então, Deus não só é autossuficiente, como Ele também é todo suficiente, ou seja, tudo que há precisa dEle para existir. E Deus não precisa de oração, Deus não precisa de adoração, Deus não precisa de nada disso. Esses benefícios são para quem? Para você. São para nós. Nós é que somos beneficiados quando oramos, quando jejuamos, quando lemos a palavra, quando buscamos ao Senhor. Então, autores preferem disciplinas ou hábitos espirituais, Wesley preferia meios da graça. E ele dizia que meios da graça são sinais, palavras ou atos exteriores, ordenados por Deus e designados para este fim, para que sejam os canais comuns por meio dos quais ele pode transmitir aos homens as graças preveniente, justificadora e santificadora. O sermão, os meios da graça de Wesley. Então ele está dizendo o quê? Que Deus determinou meios através dos quais Ele nos alcança. E nós precisamos ter acesso a esses meios, porque é perigoso buscar por meios que não são os que Deus designou. Mas vamos já falar sobre isso. Então, meios da graça. Quando falamos de graça, quase sempre no meio evangélico a gente ouve alguém dizer assim: graça é favor imerecido. Mas Wesley dizia que era mais do que isso. Primeiro, a graça é o fundamento da salvação e o centro das bênçãos espirituais. Se nós não merecemos nada, e de fato nós não merecemos, não só a salvação é dada por meio da graça, como todas as bênçãos espirituais são concedidas por meio da graça. E nós precisamos entender que a graça é uma só, porque de vez em quando a gente vê assim, graça comum, os reformados gostam muito dessa expressão, graça comum. No nosso meio armínio wesleyano nós ouvimos sempre graça preveniente, graça salvadora, graça justificadora, graça santificadora, mas a graça é uma só, não existe dois tipos de graça.
Graça é a ação de Deus por nós. Agora, ela se manifesta de formas diferentes, né? Precedendo, acompanhando ou seguindo a salvação do crente. Então, quando Deus determinou o meio pelo qual, ou os meios pelos quais eu recebo as suas bênçãos, é muito perigoso querer buscar as bênçãos por outros meios. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Saul. Saul foi alcançado por Deus, escolhido por Deus. Deus manifestou o seu espírito sobre Saul. E Saul foi escolhido para uma tarefa específica. Mas afastou-se da presença de Deus. E quando afastou-se da presença de Deus, ele quis buscar a Deus por outros meios. E o texto diz: Deus não falava com Saul nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Sonho era a forma direta como muitas vezes Deus falava com os homens. É muito comum você ver Deus falando com Daniel, Deus falando com José, Deus falando com José, pai de Jesus, por meio de sonhos. Urim era a pedra que o sacerdote usava no peitoral, pelo meio do qual ele consultava a Deus. Urim e Tumim, né, as duas pedras. E o profeta era Deus falando por intermédio do profeta ao povo. Ou seja, se a Bíblia diz que Deus não falava com Saul, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, significava nem por canal direto, nem por meio do sacerdote, nem por meio do profeta. Ou seja, todas as portas estão fechadas. E Saul quer fazer o quê? Vai atrás de uma feiticeira para consultar a Deus. E aí é buscar a Deus por meios ilegítimos. E isso é muito perigoso, porque Deus determinou os meios pelos quais a sua graça nos alcançará. Quais são esses meios? Os meios da graça que Ele já escolheu para nos alcançar, e nós vamos estudar sobre isso. Então, para Wesley, graça não é só um favor imerecido, mas o poder ativo e dinâmico do próprio Deus que age pelos meios da graça, permitindo que os crentes experimentem e se apropriem dos benefícios da obra redentora de Cristo para a salvação e transformação de suas vidas. Ou seja, Deus não só usou de graça para nos salvar. Não, eu fui salvo pela graça, mas permaneço pela graça. A graça não só me alcançou e me salvou, mas também me transforma e me sustenta. Tudo é pela graça. Então, quando nós pensamos em graça, favor e merecido, às vezes pensamos só na salvação. Pronto, fui salvo pela graça. Não, você continua dependendo da graça para tudo. É a graça quem alcança, é a graça quem salva, é a graça quem regenera, é a graça quem justifica, é a graça quem transforma, é a graça que nos preserva. Então, por isso que graça tem esse aspecto mais amplo na teologia de Wesley. E aí, como disse, a graça é uma só. Mas Wesley pensava em momentos distintos de atuação ou de manifestação diferente da graça. A primeira delas é o que ele chama de graça preveniente. Veja, o homem morto no pecado não tem condição de escolher por si só a Deus. O próprio Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. O homem, por si só e por sua condição, não tem condição de escolher a Deus. Mas, Tito capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, Deus foi ao encontro do homem caído, perdido, morto, e o habilitou a receber a salvação, que é isso que Wesley chamava de graça preveniente. Ele dizia que era o primeiro desejo de agradar a Deus, o primeiro alvorecer da luz em relação à sua vontade, a primeira convicção leve e transitória de ter pecado contra ele. Porque ninguém pode ser salvo
se não reconhecer que é pecador. Quem convence o homem de que ele é pecador? O Espírito Santo. E então, antes de o homem escolher Deus, Deus alcança o seu coração. Tinha um antigo hino que dizia assim: os raios do amor de Deus brilharam na minha alma. Aí eu vi o fim dos dias meus e também um que me salva. Ou seja, quando a graça alcançou-me nas densas trevas do pecado que eu estava, eu percebi que era um pecador e que precisava de um Salvador que estava me sendo apresentado. Essa é a graça preveniente, né? O primeiro alvorecer da luz e a primeira convicção de pecado, ao mesmo tempo que o primeiro deslumbramento de um Salvador que pode me alcançar. É o momento que o homem pecador é alcançado pela graça. Não é iniciativa humana. Alguém empolgado pregando o evangelho disse: dê o primeiro passo para Deus, Ele dará outro para vocês. Negativo, Deus já deu o primeiro passo. E o primeiro passo foi a graça que de forma preveniente alcançou o pecador. Depois que esse pecador recebe a graça, se ele não resistir, que aí nós entendemos que é possível o homem resistir, né? Jesus diz assim, João capítulo 8, 39 e 40, ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí o 40 ele diz: mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ele está dizendo o quê? Você entende que a Bíblia leva a Deus e Deus tem a vida eterna. Mas você não quer vir para receber a vida eterna que você entende que a Bíblia aponta. Então, há a iniciativa de Deus, mas há também a resposta humana. Nós não entendemos que Deus, unidunité salami linguae, escolheu quem foi para o céu e quem foi para o inferno. Nós não entendemos que Deus determinou quem vai para o céu ou para o inferno. Nós entendemos que Deus determinou quem vai ser salvo, e é em Cristo. Quem será salvo? Todos que estiverem em Cristo. E o que Deus fez? Por quem Jesus morreu? Jesus morreu por todos. Se Jesus morreu por todos, todos precisam ter acesso à salvação. E o que Deus faz para que todos tenham acesso à salvação? Manifestou a sua graça a todos. Uns vão receber, outros vão resistir. Quem não resistir à graça e receber a graça no seu coração, terá a ação justificadora da graça sobre ele, que é a ação pelo qual Deus perdoa livremente e reconcilia o pecador arrependido consigo mesmo, declarando-o justo por meio da fé em Jesus Cristo. Então, como somos salvos? Pela graça, por meio da fé. Deus concede graça, mas Ele não crê pelo pecador. O pecador é que precisa crer. Essa fé é gerada por quê? É gerada pela palavra de Deus, mas a resposta humana precisa existir. Então, entendemos que Deus salva aquele que crê, e ele crê se não resistir à graça que lhe foi alcançada. A graça justificadora é quem traz para nós todos os benefícios que nós falamos ainda há pouco. Ou seja, ela nos coloca diante de Deus como filhos adotivos, nos capacitando a viver uma vida que reflete seu amor e bondade. Então, uma vez alcançado pela graça, eu sou justificado, regenerado, e aí todas as bênçãos da salvação, remissão, redenção, propiciação, adoção, justificação, regeneração, tudo isso vem no pacote. E eu sou alcançado por essa graça que me justifica. E não só eu sou posto em Cristo e agora salvo, eu também serei trabalhado por essa graça na obra da santificação, que há um momento inicial da santificação que nos arranca do pecado, mas há um momento progressivo da santificação que vai nos moldando para sermos semelhantes a Cristo a cada dia.
Então é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos transforma à imagem de Cristo, cujo alvo é a inteira santificação. Nós entendemos, há uma santificação inicial, há um processo de santificação, há a inteira santificação, a purificação do coração, e há a glorificação, que é a santificação definitiva, quando chegarmos no céu. Ora, se nós somos transformados pelo Espírito Santo, se é a graça de Deus que nos transforma a cada dia, essa graça santificadora, como a graça nos transforma? Por meio dos meios da graça. Então, os meios da graça são os canais ordenados por Deus para nos transmitir a graça santificadora e fortalecer a nossa fé, aumentar o nosso amor e nos capacitar a viver uma vida de santidade. Então, a primeira coisa que nós entendemos, tudo é pela graça. Foi pela graça que fomos alcançados, pela graça que fomos salvos, pela graça que fomos feitos filhos de Deus, e é a graça que nos transforma para sermos semelhantes a Cristo, cada dia, ela que nos sustenta. Como essa graça opera em nós para sermos semelhantes a Cristo? Por intermédio dos meios da graça. Daí a necessidade e importância de nós estudarmos esse tema nesse trimestre. Se eu fosse você, não perdia uma aula para a gente não deixar de observar todas essas questões. Wesley entendia ou classificava os meios da graça como meios particulares, chamados de pessoais ou interiores, que são aqueles que eu faço individualmente. Ninguém jejua por mim, ninguém ora por mim, ninguém adora por mim. Isso é coisa individual. Mas Wesley também entendia o valor da coletividade e então os meios públicos, que são comunitários, como, por exemplo, a ceia do Senhor. Você pode comer o melhor pão que você tiver, tomar um copão grande de suco de uva em casa, mas não chame isso de ceia. Porque ceia é comunitária. Ceia é quando o corpo de Cristo se reúne para juntos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. O pão e o vinho que você toma sozinho em casa é lanche. Isso aqui é ceia. Entende? Então, meios da graça também são comunitários ou públicos, porque são momentos que nós estamos juntos, né? Essa é uma dificuldade dos desigrejados que diz assim, igreja sou eu. Não, igreja não é você. Igreja sempre é coletivo. Olha os símbolos da igreja. Exército, lavoura, edifício, rebanho, tudo é coletivo. Uma ovelha não é um rebanho, uma planta não é uma lavoura, um soldado não é um exército, um tijolo não é um edifício. Então, igreja é sempre coletivo. E ceia do Senhor é um meio da graça comunitário ou coletivo, ou seja, público, né, quando estamos juntos. Muito bem. Isso posto, nós precisamos entender que a graça, ela é dada por Deus, mas ela não dispensa a resposta humana. Aliás, dentro da nossa teologia armínio-wesleyana, sempre nós vamos trabalhar esses dois aspectos. É a graça de Deus e a resposta humana. Porque entendemos que Deus não nos obriga a coisa alguma. Ele nos habilita, nos capacita, nos fortalece, mas há coisas que eu preciso fazer. Dallas Willard, um autor nazareno também, ele diz que precisamos entender que graça não é o oposto de merecimento e não de esforço. Ou seja, porque é pela graça, quer dizer que eu não mereço, mas não quer dizer que eu não tenho nada para fazer. Então, a vida cristã é uma caminhada que envolve tanto a iniciativa divina quanto a resposta humana. Porque se Jesus disse que eu devo orar, eu devo orar. Jesus não vai orar por mim. Ninguém pode fazer isso, mas se a graça vai me alcançar por meio da oração, eu preciso orar para que a graça me alcance. Por outro lado, entendemos que isso é algo
habilitado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você ora, jejuma, faz o que quiser e não vai alcançar a graça de Deus. Aliás, orar, jejuar e ler livros sagrados não é privilégio do cristianismo. Muitos outros religiosos fazem isso, o que mostra que não é só orar ou jejuar ou ler, mas é a ação capacitadora do Espírito Santo que faz com que a graça de Deus nos alcance. Então, o Espírito Santo é a causa eficiente pela qual a graça é conferida a nós. É Ele quem move os nossos corações para praticarmos os meios da graça, as disciplinas, e transformar isso em expressões de amor a Deus. Porque, veja, a pior desgraça é você buscar a Deus por obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia todo dia, porque se eu não ler, eu não vou para o céu. Eu tenho que jejuar toda semana, porque senão... Não, queridos. Nós não oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, por quê? Mas para quê? Não é porque nós somos obrigados, é para recebermos e desfrutarmos dessas experiências, da graça de Deus que nos abraça, que nos alcança, essas coisas aí. E o Espírito Santo é quem nos capacita, nos movendo para fazer isso por amor, e não por obrigação ou por necessidade. Ao mesmo tempo que isso não nos tira da coletividade. Ou seja, tudo que fazemos precisa estar voltado para o corpo, porque é no corpo que nós somos agraciados por Deus. A igreja é o ambiente aonde Deus proveu esse cuidado. A igreja proporciona apoio, encorajamento, prestação de contas, oportunidade para o serviço e prática ao amor ao próximo, ou seja, onde nós podemos crescer, aprender, compartilhar experiências e receber correção. Na igreja você tem direcionamento doutrinário, na igreja você tem oportunidade de serviço, na igreja você tem formação ministerial, na igreja você tem a oportunidade de ser bênção e abençoar. Eu já disse aqui outro dia, vou dizer de novo que tinha alguém que não está no dia que eu disse. Tem dia que você amanhece, o termômetro da fé lá em cima, você amanhece assim, cheio de fé, cadê o cão? Que você já assim... E tem dia que você amanhece só o pó da rabiola. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Nesse dia que você está só a cana esbagaçada, mas que trilhada, aí você vem para a igreja e aqui ouve uma palavra, ouve um cântico, tem um abraço, tem um sorriso, Deus fala com você e o pavio que fumegava vira labareda. No outro dia, é o outro que está só o pó e você cheio da graça para ser usado por Deus para alcançar o outro que está fraquinho. Entende? Isso é corpo. Daí a importância da igreja. Na igreja eu aprendo a orar, na igreja eu aprendo a ler a Bíblia, na igreja nós aprendemos uns com os outros. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ele diz que isso era para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que nós fôssemos crescendo até atingirmos a estatura de Cristo, a medida completa de homem perfeito. Ou seja, Deus levantou pessoas para ensinar, para pregar, para cuidar, para aconselhar, a fim de que nós fôssemos edificados para nos tornarmos parecidos com Cristo. E essas pessoas atuam onde? Na igreja. Daí a importância de nós estarmos juntos nisso tudo. Muito bem, então,
Entendidas as bases daquilo que são os meios da graça, como eles funcionam, e nós vamos, as 3 primeiras lições, nós vamos estudar essa temática, nós vamos começar a estudar, ou a ver cada um dos meios. O primeiro deles, lição 4, é sobre o estudo da Bíblia. E o apóstolo Pedro nos incentiva, dizendo como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Como é que eu cresço na minha compreensão de mundo e na minha comunhão com Deus? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, pesquisando, conhecendo, porque Deus nos revelou tudo o que nós precisamos saber e está aqui na sua palavra. É por ela que nós conhecemos o que é a vontade de Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Se eu não estudo a palavra, eu deixo de crescer espiritualmente. Hebreus capítulo 5, o escritor aos Hebreus fala sobre pessoas que ele disse que pelo tempo de fé que vocês têm, já deviam ser mestres, mas que ainda precisa lhes ensinar os rudimentos da fé. Por quê? Porque ainda são meninos e ainda precisam tomar leitinho, porque ele disse, os maduros já são crescidos, comem comida sólida e sabem discernir o bem e o mal. Entende? Tempo de crente não conta para aposentadoria. Não, porque eu tenho 50 anos de igreja. Não é isso que define crescimento espiritual. O que define crescimento espiritual é conhecimento da palavra de Deus. E isso é o que o escritor aos Hebreus fala. Então, sim, nós precisamos estudar a Bíblia. E aí nós vamos aprender como estudar, como pesquisar, como olhar para o texto bíblico e teremos uma lição sobre isso. Depois nós precisamos meditar, porque veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estudar é pesquisar, conhecer, meditar tem a ver com interiorizar. Eu estudo um livro da Bíblia, eu medito num versículo. O estudo me ajuda a conhecer o texto. A meditação me ajuda a entender como praticar esse texto. E o Salmo 1, todos conhecem, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Porque quando eu medito, eu olho para o texto e eu pergunto, o que esse texto diz para mim? Que coisas que eu faço que deveria deixar de fazer que o texto está me dizendo? Ou que coisas que o texto está me dizendo para fazer que eu não faço ainda? Então isso tem a ver com meditação, refletir e interiorizar esse texto. E isso nós vamos aprender, a lição de número 5, vai nos falar sobre essas questões. Serviço e maturidade. Você sabe, queridos, os meninos amam ser servidos. Até porque menino muitas vezes não sabe fazer nada. Alguém que dá banho nele, alguém que veste ele, alguém que prepara a comida para ele. Até na hora de dormir é alguém que prepara toda a cama e tudo, e bota ele para dormir. Tem mãe que ainda sacode assim para o menino dormir. Mas todos nós precisamos crescer. E crescendo é que nós precisamos entender que, uma vez que fomos agraciados pelo serviço, agora nós precisamos servir. E eu citei aqui Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores que foram dados à igreja era para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos servir.
e precisamos entender que servir é como nós vamos imitar Jesus. Marcos 10, 45, eu vi que é o tema do próximo sábado do Encontro das Mulheres, não perca, por favor. Jesus disse, entre os homens é assim, o reino dos poderosos manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, os poderosos mandam e os que estão abaixo dele servem. Mas entre vocês é para ser o contrário. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E vocês querem ser igual a Jesus? Ele disse, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, precisamos entender que o serviço tem a ver com maturidade. Quando crescemos e amadurecemos, nós precisamos estar servindo. Na lição seguinte, nós vamos falar sobre confissão, porque há um alerta de João, dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. João diz, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Pastor, eu não tenho nenhum pecado. Pronto, irmão, inaugurou agora. O primeiro foi esse, que disse que não tinha nenhum pecado. E se acharmos que não temos pecado, somos mentirosos. Agora, se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós vamos aprender sobre como confessar pecados. Porque como é que você lava roupa? Junta todas as roupas, bota dentro de um lençol, amarra, faz uma trouxa, joga dentro da máquina de lavar. É assim? A gente precisa, peça por peça, para ser lavada. Pecado precisa ser confessado, pecado por pecado. Até porque, se você começar a confessar todo dia o mesmo pecado, uma hora você vai descobrir que tem alguma coisa errada. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Assim não vale. Quais? Acho que eu fosse Deus, eu olhava assim e dizia, quais? Então, nós precisamos aprender que a confissão é importante. Agora, confessar a quem? E aí nós precisamos também aprender que precisamos confessar como e a quem confessar. E quais os benefícios da confissão. Davi passou 1 ano carregando o peso de um pecado sobre as costas. Ele disse, meus ossos apodreceram. Era um peso enorme sobre mim. Salmo 32, Ele diz, quando eu confessei, aí o peso do pecado se arrancou e ele se viu livre. E isso é o que a confissão nos dá. Nós vamos aprender sobre isso. Também vamos aprender sobre o jejum. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que jejum não é greve de fome. Vou botar Deus no canto de parede, então eu vou jejuar hoje até Deus fazer alguma coisa. Tu acha que Deus vai ficar preocupado porque você está passando fominha? Não, jejum não é greve de fome. Jejum não é sobre Deus, é sobre mim. Eu preciso entender que há momento que eu vou valorizar mais o espírito do que a carne. Porque Paulo diz que os dois estão brigando. Eu já contei aqui também outro dia uma história que diz que um esquimó todo sábado levava 2 cães para a cidade, punha numa rinha eles para brigar e o povo apostava quem era o cachorro que ia ganhar a briga. Mas o esquimó sempre ganhava, o dono dos cachorros sempre ganhava muito dinheiro com aquilo. Um dia alguém perguntou e disse, como é que você sabe qual é o cachorro que vai ganhar a briga, que toda semana eu vejo que você é um ou outro, mas você acerta qual é o cachorro que vai ganhar? Ele disse, é simples, é o cachorro que eu passo a semana alimentando e o outro fica com fome. O que é bem alimentado durante a semana, está forte, no sábado ganha a briga. Carne e espírito é assim, quem tiver mais bem alimentado é que vai ganhar a briga. Jejum nos ajuda a priorizarmos o espírito. Aliás, o título da lição é essa, priorizando o espírito. Priorizar o espírito
e não a carne nessas questões. E Jesus diz assim: quando vocês jejuarem, você percebeu? Ele não disse se vocês jejuarem. Ele disse quando vocês jejuarem, ou seja, Jesus estava esperando que a gente ia jejuar. Então não fique com aparência triste, como os hipócritas, pois desfigura o rosto a fim de parecer que os outros estão jejuando. Alguém está jejuando, aí faz cara de peixe morto. Ah, meu Deus, eu estou jejuando para... Não. Também o extremo disso é complicado, porque eu, quando menino, a teologia da época dizia assim: se alguém descobrir que você está jejuando, seu jejum está perdido. O marido se levantava, fazia o café e botava um dedinho na xícara e deixava lá em cima, para quando a esposa levantar, ver a xícara melada de café, diz: João já tomou o café, então, para não descobrir que ele estava jejuando, porque ele dizia assim: João, tu está jejuando? Ele disse: estava. Não é disso que Jesus estava falando, não. Jesus não disse que se alguém descobrir que você está jejuando, está perdido, não. Jesus estava dizendo que você não deve pregar, levantar bandeira para dizer que está jejuando, né? Mas faz sentido selfie, meu jejum dos sábados? Não faz sentido, né? Jesus disse, não. Então é disso que nós vamos falar e aprender. Vamos estudar sobre a ceia e vamos ver que ceia é algo não só para nós desfrutarmos da comunhão de filhos, mas é também para nós recebermos bênçãos de Deus. E Wesley entendia que a obra de Cristo por nós, primeira foi a salvação. Mas o apóstolo Paulo disse que Jesus está ao lado do Pai e também intercede por nós. Então, tem uma obra de Cristo final, que foi a salvação, mas tem uma obra contínua, que é a intercessão. E o Wesley entende que quando nós celebramos a ceia, nós nos apropriamos das duas coisas, né? Já somos salvos, mas relembramos a intercessão de Cristo por nós. E depois vamos estudar sobre a adoração. Para entender, queridos, que nós precisamos de nos submeter a Deus, e isso tem a ver com quebrantamento, isso tem a ver com aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Jesus disse que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ora, se o Pai está procurando, é porque nem todo mundo é. E se existem os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração e que tipo de adoração Deus está procurando. Como nos colocarmos nessa condição de verdadeiros adoradores, e Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores e que Deus é Espírito. A ideia aqui é porque aquela mulher samaritana com quem Jesus conversava, a preocupação dela era aonde? Senhor, porque os nossos pais diziam que é aqui, no Monte Gerizim, onde os samaritanos construíram um templo. Já os judeus dizem que é em Jerusalém, onde tem um templo deles. Afinal, qual é o lugar? Jesus disse, não se preocupe com o lugar, porque vai chegar um tempo que nem em Jerusalém vão adorar, porque o templo de lá vai ser destruído, e nem aqui no Monte Gerizim, porque o daqui vai ser destruído também. Então, a pergunta não é aonde, mas como. Porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque Deus, sendo espírito, Ele não está limitado a nenhum lugar, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Sobre isso nós vamos refletir também. A lição seguinte, nós vamos falar de discipulado. E discipulado aqui é no sentido de mentoria. Porque na nossa proposta nazarena, discipulado é o aprendizado para a vida toda. Por isso, DNI, né? É Discipulado Nazareno Internacional. Ou seja, nós entendemos que discipulado é algo que você faz a vida toda porque você nunca deixa de ser discípulo.
você será discípulo de Jesus a vida toda. Mas tem uma hora que discípulo também precisa fazer discípulo. E é isso que o apóstolo Paulo recomenda ao jovem obreiro Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Paulo está dizendo, eu ensinei a você, Timóteo, agora você precisa ensinar a alguém que seja capaz de ensinar a outro. Porque aquela primeira geração dos discípulos, uma hora ia morrer. Eles precisavam capacitar homens, a segunda geração, para formar a terceira, para formar a quarta, e por isso nós chegamos até aqui. Eu amaria ter sido discípulo de Paulo, mas tem 2000 anos entre eu e ele, e a gente não tinha condição de fazer isso. Mas alguém foi formado por Paulo, que formou outro, que formou outro, que formou outro, que um dia me formou. E hoje eu estou dedicado a formar outros, porque isso faz parte da vida cristã. Nós vamos ver que Deus usa Moisés para preparar Josué, usa Elias para preparar Eliseu, usa Paulo para preparar, Timóteo usou Barnabé para preparar Paulo, ou seja, a vida cristã tem a ver com isso. Se você não está sendo discipulado por alguém, você precisa discipular outro. Ou você precisa estar sendo discipulado por alguém para poder ter capacidade de discipular outro. Então, nós vamos aprender sobre essa relação, entendendo, inclusive, se eu não estou sendo discipulado por alguém, eu preciso procurar alguém para ser meu mentor. E se eu já tenho essa oportunidade, mas eu não estou mentoreando ninguém, eu preciso procurar alguém para mentorear, e essa relação aí precisa ser estabelecida. E na última lição, na última lição, nós vamos estudar sobre obras de misericórdia. Wesley entendia que todas essas obras, oração, jejum, meios da graça que nós estudamos, ele chamava de obras de piedade. Mas havia também as obras de misericórdia, que é aquilo que eu faço pelo próximo, né? E Jesus disse, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, existe uma necessidade de o mundo ser alcançado através das nossas obras. Veja, nós tivemos há poucos dias a Semana do Coração Aquecido, semana passada. E quantas pessoas foram alcançadas por intermédio disso? Eu, particularmente, estive com um grupo que estava indo lá aos venezuelanos e nós vimos pessoas em situação de muita necessidade e que foram alcançados. Sinceramente, eles não falam nem espanhol, é um dialeto que falam. Eu tenho dúvida se alguém entendeu alguma coisa da mensagem que eu preguei, ou até dos cantos que foram cantados, se as crianças entenderam todas as histórias que foram contadas. Demos o nosso melhor e fizemos a transmissão da mensagem. Eu não sei se eles entenderam tudo, porque havia essa barreira da comunicação. Mas eu tenho certeza que eles entenderam a linguagem do serviço. Porque eles foram servidos, eles foram alcançados pelo serviço. E o serviço deu essa fala muito maior do que a nossa fala de transmissão da mensagem. Havia uma frase que era atribuída aos puritanos, que eles diziam assim: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ele está dizendo que as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Então, nós precisamos transmitir a mensagem, pregar o Evangelho, falar de Jesus, tudo isso é muito necessário e importante. Mas também precisamos praticar boas obras.
Não para ser salvos, porque nós já somos salvos, mas é porque somos salvos, o mundo precisa conhecer o amor de Cristo através das obras de misericórdia que a igreja realiza. E eu vi aqui que quando foi perguntado, uma boa parte da igreja se identificou que havia participado das ações da Semana do Coração Aquecido, mas boa parte não participou. E o nosso incentivo é que todos participem e que estejam fazendo o que Jesus nos ensinou a fazer, né? Sendo sal e sendo luz. Aliás, nós tivemos aqui, na Semana do Coração Aquecido, uma excelente palestra, seminário sobre fé e trabalho, e já dando spoiler, é esse o tema da nossa próxima lição. Depois de Meios da Graça, vamos estudar sobre vocação e serviço, e teremos também ferramentas para nós sermos sal e luz lá onde estamos plantados, aonde Deus nos colocou. Então veja, queridos, o que é que nós vamos estudar durante todo esse trimestre? Coisas simples, que alguém pode dizer assim, pastor, isso aí eu já sei. Oração, jejum, isso eu já sei. Sim, bom, espero que você possa aprender um pouquinho mais, porque, em geral, as lições elas estão estruturadas assim. Primeiro tópico é o que é o meio da graça e por que ele é o meio da graça. Então, o que é a oração, o que é o jejum, o que é a confissão, conceitos bíblicos e orientações quanto a isso. Segundo tópico, em geral, vai falar como Jesus ou como algum personagem da Bíblia fazia aquilo ou ensinava sobre. Então, vamos ver como Jesus orava, como Pedro praticava alguma dessas obras, como Paulo praticava. Então, nós vamos entender vendo um exemplo bíblico de como aquilo funciona. E na terceiro tópico é a parte prática. Então, é como fazer. No dia do jejum, você vai aprender assim, como jejuar. Comece assim, depois faça assim, vá por esse caminho, vá por esse outro. Eu quero meditar na palavra de Deus, como é que eu faço? Faça desse jeito, desse outro jeito. Claro que eu não estou adiantando spoiler, porque senão você não compra a revista, nem vem para a escola dominical. Mas é para dizer que é prática. Entende, queridos? Todos nós podemos fazer isso. Não é algo que grandes nomes do cristianismo praticaram, não. Isso é para todos nós. Isso é para mim e para você. Orar, jejuar, buscar a Deus, ler a Bíblia, confessar pecados, adorar ao Senhor, participar da ceia, realizar obras de misericórdia. Isso é para todos nós. Todos somos discípulos de Cristo. E se nós queremos ser semelhantes a Cristo, vendo, sentindo e agindo, isso não é para alguns, é para todos. Pastor, mas eu não sei como fazer. Não perca a escola dominical, porque é aí que você vai aprender. E vamos estudar cada um desses temas, como nos apropriarmos de tudo isso, entendendo que eu oro porque eu preciso conversar com Deus. Mas enquanto eu oro, Deus trabalha no meu coração. Por isso que a oração é um meio da graça. Eu leio a Bíblia porque eu preciso de me alimentar. Sabe que tem gente que diz assim, pastor, eu tenho um problema que eu não consigo decorar os versículos. Sim, mas esse não é o maior problema. Hoje, 1º de junho de 2025. Quem se lembra aqui o que almoçou em 1º de maio? Um mês atrás. Levanta a mão quem se lembra o que almoçou em 1º de maio. Eu vou baixar a mão que eu não me lembro de jeito nenhum. Eu me lembro que eu comi ontem, imagine 1º de maio. Você não lembra o que comeu há um mês atrás.
mas quando você comeu, lhe serviu. Entende? No dia que você almoçou, lhe serviu, e você foi abençoado pela nutrição daquele alimento. Se uma semana depois você não se lembrava o que foi, mas no dia que você comeu, lhe serviu. Então, decorar a Bíblia faz parte, é importante. Mas se eu não consigo decorar, ler me alimenta. Entende? Então, por isso é um meio da graça. Eu leio para conhecer a Deus, mas enquanto leio, a minha alma é alimentada. Eu adoro a Deus porque eu preciso me submeter a Ele, que é digno de adoração. Quando eu adoro ao Senhor, não lhe presto nenhum serviço, porque Ele é merecedor da minha adoração. Mas enquanto adoro, Ele me abençoa com a manifestação da sua presença e eu sou agraciado por isso. Entende por que é meio da graça? Porque quando eu faço, a graça me alcança e eu sou beneficiado por essa graça. Então, queridos, venham, nós temos todo o cuidado. Ontem estávamos reunidos com a equipe do DNI para planejarmos as próximas ações e as próximas revistas, e teremos aqui uns dias mais uma capacitação para professores, mas esse ano vamos ter ainda um congresso, e a igreja tem se dedicado a oferecer o melhor para nós termos bom material didático. Não é porque eu estou na minha frente não, mas é um material didático que dá para a gente estudar, e bons professores, buscando capacitá-los cada dia mais, organizando o melhor possível para que nós possamos aprender a palavra de Deus. O que é que nós esperamos? Que você corresponda, que você valorize o que a igreja está fazendo com todo esse esforço para que nós possamos aprender mais e aprender uns com os outros. Venha, porque se você já sabe tudo, a gente precisa de um sabe-tudo na sala para nos ensinar o que a gente vai aprender e a gente não sabe ainda. Então, venha para participarmos juntos da Escola Bíblica Dominical, que será abençoador para a sua vida e para a vida do irmão que está do seu lado, que vai aprender também com você no dia da Escola Dominical. Para o professor, porque ninguém é mais abençoado do que o professor, porque ele precisa estudar e se inteirar do tema, sendo capaz de transmitir. Tem aluno que talvez no dia seguinte não se lembra mais do que foi que estudou no domingo anterior, mas o professor se lembra, porque foi ele que se preparou para estudar. Então, ninguém é mais abençoado do que o professor, mas ele estará aqui para transmitir a palavra de Deus, e Deus nos ajudará a cada dia sermos crentes mais parecidos com Jesus. Que esse é nosso grande desafio, sermos semelhantes a Cristo. E se Jesus, sendo Jesus, eu acho linda a expressão do escritor aos Hebreus, capítulo 4, que ele diz que ele, sendo filho, aprendeu pela obediência. Imagine, Jesus, sendo Jesus, orava e jejuava. Imagine um Chico Sujo, um Zé Goiaba como eu, que precisa disso muito mais do que Jesus. Se Jesus orava e jejuava, eu digo o quê? Então, vamos aprender a fazer todas essas coisas para o Senhor nos ajudar. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar esse momento. E aí nós já tivemos hoje uma visão panorâmica. Finalidade disso, botar sal na sua língua para você ficar com sede para vir a partir do próximo domingo, que aí sim, cada lição nós vamos nos debruçar sobre o tema e nos aprofundar nele. Amém? Meu Senhor, nós te somos agradecidos por tua graça e bondade que tem nos alcançado com tantas bênçãos espirituais.
Obrigado porque o Senhor proveu para nós tantos meios para que possamos ser alcançados pela Tua graça, pela Tua bondade e sermos capacitados pelo Teu Espírito Santo a sermos semelhantes ao Teu Filho Jesus. Nos ajude a não só entendermos, mas também praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós ao longo desses dias. Abençoe cada professor, cada professora, a equipe do DNI, com toda a sua dedicação para fazer o melhor para Ti. E ponha no coração dos Teus filhos e filhas o desejo, a vontade de aprender mais da Tua palavra e estar conosco todas as manhãs de domingo aqui. Nos dá um dia abençoado, debaixo da Tua graça. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Amém. Irmãos queridos, não saiam sem levar